Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versos 3 ao 11. Eu meditava essa semana nesta palavra e eu gostaria de compartilhá-la com vocês hoje aqui. Todos encontraram? Digam amém. Diz-nos assim a leitura da palavra do Senhor. E puseram a arca de Deus em cima ou em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aió, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-a da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aió ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Toda sorte de instrumento de madeira, com toda sorte de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou-a, porque os bois a levavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. Quantos meses? 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E você toma assento dizendo amém. Meus irmãos, escolhemos aí um tema para trazer para vocês uma palavra de Deus nesta noite. O Evangelho do carro novo. Repita assim após mim: o Evangelho do carro novo. Carregando a arca de maneira errada. Todos nós sabemos que os dias em que nós estamos vivendo são os dias das inovações. Muitas coisas, elas estão mudando repentinamente, irmãos. E, infelizmente, sem sombra de dúvidas, eu posso dizer que a tecnologia tem dado um largo passo no seu desenvolvimento, que deu até os dias de hoje, e tudo isso a gente vê que as inovações, elas estão surgindo, coisas novas, coisas fantasiosas, coisas que a gente olha e diz: poxa, isso é bom, é atraente, isso pode chamar a atenção de alguém. E a gente deixa os marcos antigos,
a gente deixa de acreditar naquilo que está escrito para aderir às inovações, esquecendo do que a Bíblia diz: não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Há um conselho de Salomão dizendo: filho meu, não te entremetas com aqueles que buscam mudanças. Deus havia determinado uma forma, Deus havia prescrito na Bíblia, dado já no tempo de Moisés, como seria transportar a arca do Senhor. Deus já tinha dado o modelo, Deus já tinha dado o desenho, Deus já tinha determinado a fórmula de como eles deveriam carregar a arca de Deus. Mas olha para cá, sabe que o nosso problema hoje é esquecer daquilo que está escrito, porque a nossa geração hoje não gosta de ler Bíblia. Não. A gente gosta daquilo que é televisível, aquilo que a gente pode ver, porque você não faz muito, você não demanda muito sacrifício, você está ouvindo, você está vendo. Mas a gente deixou de ler livros, a gente deixou de pesquisar, a gente deixou de ler a Bíblia de Gênesis até o Apocalipse. A gente está deixando de examinar as sagradas escrituras. E Jesus disse: examinai as escrituras, porque cuidai ter nelas a vida eterna, porque são elas que de mim testificam, falou Jesus. Olha para cá, o rei Davi decidiu trazer a arca da aliança para Jerusalém. Era um momento de celebração. Olha para cá, era um momento festivo, tinha muita música e alegria. Quando você lê o primeiro e o segundo versículo do capítulo 6, você vai ver que Davi faz uma convocação e rapidamente aparece 30.000 homens oficiais que estava com Davi, e disse: é isso aí, Davi, uma excelente decisão. Quando você lê os primeiros versículos do capítulo de número 6, diz que tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, e era o número deles 30.000 homens. E Davi então se levantou e ele propôs o intento do seu coração, verbalizou aquilo que estava no seu coração e disse: olha gente, é o seguinte, a arca da aliança do Senhor já faz muito tempo que está na casa de Abinadab, e eu quero transportar esta arca para Jerusalém, para a cidade de Davi, para Sião. Uma ótima decisão. Só que muitas vezes as nossas decisões são certas ou acertadas, mas por caminhos que Deus não determinou. Esse é o nosso problema. Você quer fazer as coisas e Deus quer que você faça. O guerreiro Cleves disse aqui: oração e ação, atitude, é isso. Tem que ser assim, mas não pode tomar atitudes que Deus não esteja na direção. Veja bem, Davi decide trazer a arca da aliança para Jerusalém. O momento era festivo, tinha muita música, tinha muita alegria. A arca era o símbolo da presença de Deus. Foi colocada em um carro novo, puxado
por bois. Olha aí, a decisão era correta, mas a maneira deles transportar a arca que era errada. Diz que Davi colocou a arca em cima de um carro novo, puxado por bois. Ora, Deus havia dado instruções claras que a arca não deveria ser transportada em carros, mas carregada nos ombros dos levitas, com varas de santidade. Ou seja, tinha que ter as argolas, tinha que levar nos ombros dos levitas. Há quem diga que eles caminhavam alguns passos, parava, cantava hinos, adoravam a Deus. Era um momento festivo, quando transportavam a arca de um lado para outro. Só que eu penso o seguinte: os dois filhos de Abinadab, Aió e Uzá, diz: olha, é o seguinte, esse negócio de ficar transportando arca, carregando peso nas costas, isso está ultrapassado, isso já era. A gente está no tempo de inovação, de inovar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer como os filisteus. Eles até tomaram posse da arca há algum tempo, construíram um carro novo e colocaram a arca em cima de um carro novo. Vamos fazer o mesmo, vamos copiar, porque nada se cria nesse mundo, tudo se copia, já diz o velho Chacrinha. Vamos copiar. Isso é facilitação, isso facilita a gente. Ao invés de ficar dando alguns passos, parar, carregando essa arca em cima das costas dos levitas, com varas e fivelas, vamos fazer o seguinte: vamos construir um carro novo e vamos colocar a arca em cima do carro novo. Olha aí o perigo, quando você quebra um princípio estabelecido por Deus. Gente, tem concessões que por o andamento do mundo, Deus pode até conceder e não fazer tolerância alguma, ou permitir na sua vontade permissiva, como tradições, Como tradições, às vezes Deus vai liberando isso, libera. Deus libera, irmão. Deus não é carrasco, aquele pai, não. Tem coisas que, pela evolução do mundo criativo, o mundo sapiente, o mundo cheio de ciência, Deus consente essas coisas serem realizadas e até a igreja aderir a elas. Mas olha para cá, tem princípios que Deus estabeleceu lá no primórdio, isso é, no começo, lá no primórdio, lá no limiar da criação do mundo, que Deus estabeleceu, e Ele jamais abrirá mão desses princípios. Ele estabeleceu, e para todo sempre, esses princípios serão estabelecidos, e ninguém deve interferir. E um deles é este aqui: a arca deveria ser transportada pelos lombos dos levitas, com varas e fivelas de santidade, caminhando, cantando, adorando, glorificando a Deus. A festa aqui era grande, tinha uma igreja presente de mais de 30 mil pessoas, irmão. Tudo parecia favorável, tudo parecia bonito, tudo parecia belo, mas tinha algo que Deus olhou e disse: não, eu não estabeleci para vocês transportar a arca assim.
E aí eles começam aquele cortejo. Parece que eu estou vivendo esse acontecimento. Parece que eu estou vendo. Davi sai da casa de Abinadab, Aió e Uzá à frente, Aió um pouco mais adiante dos bois, puxando os bois, e eles começam o transcurso. Eles começam aquela caminhada. O povo de um lado, uma multidão de um lado, a multidão de outra, caminhando e levando a arca para Jerusalém. 2 sacerdotes, um chamado Aió e o outro Uzá. O que eles fazem? Interessante, foi os próprios sacerdotes que inventaram essa moda nova de fazer esse carro novo. Às vezes a gente começa a inventar moda, irmão, para atrair pessoas para a igreja. A oração parece que não atrai mais pessoas para a igreja. E antigamente se enchia a igreja, era orando. Se enchia a igreja através do jejum e da oração. Agora hoje os pastores estão aderindo às inovações. Olha, vamos trazer belas músicas para a nossa igreja. Vamos fazer um festival, vamos fazer aí um encontro de músicos e tantas coisas para atrair multidões. E eles estão fazendo isso para atrair pessoas. Mas eu pergunto a vocês, será que estão atraindo a glória de Deus para a igreja? Porque a maneira de atrair a presença de Deus nunca mudou e jamais mudará. Quer atrair a presença de Deus para você? O caminho é oração, obediência, jejum, vida de santidade, vida de submissão. Mas às vezes nós queremos inovar, achando que não, hoje tem uma tal de música extravagante, louvor extravagante. Até eu perguntei para um músico evangélico, mas o que é louvor extravagante? É para você extravagar, aquele louvor que você pula, gesticula, pula para lá, corre para lá, planta bananeira e corre aquela coisa. Eu falei, esse é o louvor extravagante? Não tem oração extravagante, não. Não tem uma maneira da gente pôr a cara no pó e se humilhar, buscar a Deus, se converter dos nossos maus caminhos? Porque a Bíblia não mudou, mas as pessoas estão trazendo inovações. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui o problema que aconteceu aqui, porque Davi não vigiou. Davi era o rei, o líder. Ele sabia, ele conhecia Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia a maneira correta, a maneira certa de transportar a arca da aliança do Senhor. Mas ele permitiu que Aió e Uzá construíssem então esse carro novo. E que imitasse os filisteus que já tinham feito isso, e que colocasse a arca do Senhor, a arca da aliança, num carro novo. Presta atenção, no caminho, os bois tropeçaram. Olha a encrenca. A Bíblia diz que quando eles chegaram, irmão, é interessante, está escrito aqui, que quando eles chegaram à eira de Nacon, enquanto estava o caminho lisinho, a estrada lisinha, sem muitos buracos, né, sem muitos declínios e tal, parece que estava tudo certo, tudo correto. Mas aí começou a parte da eira de Nacon. E aí, caminho, estrada mais esburacada, o vai e vem do carro, dos bois para lá e para cá. A Bíblia diz que os bois tropeçaram no caminho. E insistentemente, Uzá, o que ele faz? Quando o boi tropeça,
parece que a arca vai cair do carro. E ela pende para um lado. Aí estava à frente dos bois, mas Uzá estava ali do lado, era sacerdote, filho de Abinadab, era sacerdote. Quando ele vê a arca pendendo ali, ele diz, vai cair. O que ele fez? Ele estende a mão para segurar. Ele estende a mão, ele estendeu a mão para segurar. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e ele morreu instantaneamente ali, junto da arca do Senhor. Gente, aqui reside um perigo muito grande. Muitas vezes nós abrimos mão dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus. Não, mas eu quero fazer do meu modo, eu quero fazer do meu jeito, né? E o brasileiro parece ter um jeitinho para todas as coisas, um jeitinho. Eu quero fazer assim, 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 porque segundo a minha ciência, a minha sapiência, olha, se fizer assim vai dar certo. A Bíblia assina embaixo daquilo que você quer fazer? A palavra de Deus determina para você fazer assim? Deus falou com você? Você está arraigado, sobreedificado na palavra, daquilo que está escrito? Não, mas eu quero fazer assim. Faz, e vai dar tudo errado. Olha o que está escrito. Quando eles chegam, verso de número 6, a eira de Nacon estendeu-os a mão, a arca de Deus, e não podia tocar. Não podia, irmão. Mas ele estendeu a mão na arca de Deus e a segurou, porque os bois estavam levando a eira, muitos buracos, os bois tropeçaram. E quando Uzá olha, parece que a arca estava pendendo para um lado, ia cair. Ele, coitado, ele não sabia. Estendeu a mão para segurá-la. E a Bíblia diz aqui, no verso de número 7, então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. Olha para cá, as nossas decisões podem interferir na vida de outras pessoas. Primeiro, porque Davi foi omisso, ele sabia a maneira correta, como Deus havia determinado para transportar a arca, mas ele ficou calado, deixou Aió e Uzá fazer do modo deles, não interviu em nada, ele só estava na festa, né? Davi estava pulando, dançando, aquela coisa toda, tanto é que quando chega em Jerusalém, a mulher de Davi nem comemorou a chegada lá, e por isso até veio uma maldição sobre ela. Por quê? Porque Davi estava na festa. Quando você só pensa na festa, você esquece daquilo que está escrito. Sabe a escolha desse tema do ano de 2026 para o Ministério Hope? 2026, o ano da oração. Tem muita gente que não se identifica. Muda um pouco esse banner, senão você vai queimar ele logo. Tá? Tem vários aí. Esse aí é mais visível. Quando você não se identifica com a oração, você acha sempre um caminho alternado, uma alternativa diferente, para você conquistar as coisas, esquecendo que a oração é a base de uma vida cristã. Jesus disse lá em João capítulo 15, e o verso de número 5, a última parte do versículo diz, sem mim nada podeis fazer. Não tem escapatória. Você quer alcançar a vitória, tem que ser através da oração. A base é esta, o fundamento é este, não existe outro, mas tem gente que quer um caminho alternativo, quer tomar uma direção diferente. Davi, ele conhecia Deus,
Mas por que ele permitiu que a arca fosse colocada num carro novo? Sabendo ele que ela tinha que ser levada pelos levitas, as varas e as argolas. Por que ele permitiu? Sabe que o nosso problema hoje é esse. Não, isso aí não tem problema não. Não tem problema. E as coisas vão adentrando na igreja. Tem coisa que Deus permite, porque é coisa boa. Deus permite, irmão. Tem muita coisa que entrou na igreja que deveria entrar. Eu sou favorável. Existem muitas mudanças na igreja pelas quais eu estava orando há muito tempo. Venha logo, a igreja precisa de vocês. Mas tem mudanças que adentraram nas nossas igrejas que acabaram com os verdadeiros princípios. Por exemplo, a maioria das igrejas hoje não oram mais. Não se fala mais de oração. É campanha, é culto de milagre, é culto da restauração, é culto para a gente casar, é culto para isso, é culto para aquilo. Mas não tem culto de oração. Não tem culto aonde a pessoa pode se prostrar diante de Deus para orar, para pedir ajuda. É por isso que os crentes hoje estão desvanecidos, a maioria, fracos. Qualquer luta, o crente já quer desistir. Tem problemas minuto, insignificante, medíocre, que já está fazendo o crente parar. Eu vou parar. Por quê? Porque não tem uma vida de oração. As inovações adentraram nas igrejas. E hoje tem igreja que os crentes chegam, ao invés de dobrar o joelho para orar, eles assentam. Tem igreja começando o culto aí 8 horas. Poxa, perdeu meia hora de oração. Poderia começar às 19h30 e diz, nós vamos tirar meia hora orando. É pouco. Mas já é um bom começo. Para quem não tem o hábito de orar, a gente vai desmerecendo o ministério da oração, estabelecido pela palavra. Ora, se Jesus disse em Lucas, capítulo 18, verso 1, e contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, Paulo entendeu a visão, porque ele escreveu 1 Tessalonicenses 5 e 17, diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Gente, isso aqui foi uma grande lição para Davi. Tanto é que na sequência aqui, diz que Davi, verso 8, se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. Fez uma brecha na cabeça dele. Abriu uma rotura no corpo de Uzá. E ele então chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Diz que Davi temeu ao Senhor naquele dia e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Ele sabia, mas estava transportando a arca de uma maneira errada. E sabe que naquele dia, não somente temeu Davi, mas ele ficou com medo. Porque ao invés de dar sequência naquilo, no intento do seu coração, de espera aí, tem coisa errada. Por que aconteceu isso? Por que Deus matou um dos nossos homens? Ele foi fulminado. Davi não deu sequência. Está escrito aqui, verso 10. E não quis Davi retirar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Ele não quis. Mas o que ele fez? Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom. Você já pensou? A arca que era para ser levada lá para a cidade de Davi, foi levada então lá para a casa de um homem simples, uma casa simples, mas de uma família reverente a Deus. E a Bíblia diz
que a arca do Senhor ficou quanto tempo lá? 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo prosperou naquele lugar, irmão. Sabe por quê? Quando você guarda os princípios da palavra, quando você teme a Deus de verdade, todas as boas coisas que o Senhor diz na sua palavra acontecem na sua vida. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Escute bem isso. O silêncio tomou conta da festa. Davi ficou atemorizado com algo feito com boas intenções. Como se tornou assim? Era algo feito com boas intenções. Como deu tudo errado, irmão? Porque boas intenções apenas não é válido. Tem boas intenções. Só isso? O inferno está cheio de pessoas de boas intenções. Tá? Eu matei. Eu matei porque fulano de tal me traiu. Eu estava com boas intenções com ela, mas matou. Para o inferno. O inferno está cheio de pessoas de boas intenções, irmão. Não adianta você ter a pena chamada para alguma coisa para fazer para Deus. Mas se você fizer relaxadamente, Deus não vai receber o teu sacrifício. O que eu aprendo aqui, boas intenções não substitui obediência. Que isso, pastor, é verdade. Boas intenções não substitui obediência. Não adianta você ter boas intenções, mas ser insubmisso a esta palavra. Deus fala, você não quer obedecer. Deus fala, você diz, não, parece politicamente falando é correto, mas eu quero fazer do meu jeito. Boas intenções, mas sem a verdadeira obediência, não vale nada. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. A mesma arca não ficou na casa de Abinadab 40 anos, meu irmão. Ficou lá. Tem alguns pastores que dizem que chegou a ficar 72 anos, porque durante todo o reinado de Saul, muito tempo ficou lá, não aconteceu nada, mas ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Tudo mudou, irmão, tudo prosperou. Sabe por quê? Aonde está a submissão à vontade de Deus, aonde está a obediência, Deus opera maravilhosamente. Deus opera. O evangelho do carro novo, irmão. E os bois carregavam a arca. Esse é o evangelho do carro novo. As inovações nas igrejas. Hoje a inovação, sal grosso. De primeira a gente buscava a cura através da oração. Até porque lá em Tiago capítulo 5, verso 14 ao 16, diz, está alguém entre vós doente? Traz o sal grosso. É isso que está escrito? Não é isso que está escrito. Está alguém entre vós doente? Traz o sal grosso? Não. Está alguém entre vós doente? Chame os oficiais da igreja. Literalmente falando aí, os presbíteros, os pastores, os responsáveis. Traga eles, chamem eles. Hoje as pessoas ficam doentes, a primeira coisa que elas lembram é no médico. No médico. Aí vai no médico, o médico não pode fazer nada, que é câncer. Jesus curou quantos de câncer aqui? Primeiro curou eu, depois curou a minha mãe, depois curou o meu neto Enzo. Câncer de adulto deu numa criança de 1 ano, Jesus curou. Já curou várias pessoas de câncer nesta igreja aqui. Algumas que até depois de curada, caíram fora. Ingratidão a Deus. Jesus curou. A Bíblia diz, está alguém entre vós doente?
Chame o médico? Nananina não. Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E olha o resultado: a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E até se houver cometido alguns pecados, se-lhe-ão perdoado. A gente está mudando tudo, irmão. Olha, isso é Bíblia. Eu não estou pregando outra coisa, estou pregando Bíblia. Mas o evangelho, Vera, do carro novo é moderno. Não, para que esse negócio de chamar, de orar, de chamar pastor? Nada. Eu lembro de uma irmã que mudou de uma cidade para outra. Aí eu era uma irmã muito crente e eu dei oportunidade para ela. Eu falei, a irmã mudou de cidade, deixou de ser crente. Porque a primeira coisa, não, eu estou na cidade fulano de tal, graças a Deus, eu moro num bairro muito bom, eu moro assim, na esquina é o hospital. Bem do lado da minha casa tem uma farmácia. Então quando eu fiquei doente, irmão, olha aí a farmácia, olha aí o hospital. Agora é assim? É assim? E a igreja não está por perto ali não para fazer uma visitinha, para ir orar, para buscar um milagre? As pessoas estão assim, querem facilidade, não querem pagar o preço na oração. Mas a Bíblia diz, o método não mudou. O evangelho do carro novo, os bois carregando a arca. Não era assim que Deus determinou. Mas o evangelho do carro novo é a música gospel, é o show gospel, é o bar gospel, se alguém quiser ir no bar gospel. É o evangelho novo. É a cerveja gospel. Lá em Belo Horizonte, BH, tem lá o bar gospel. E com cerveja gospel. Não, essa aqui não, essa aqui não tem. Tem um pouquinho só de não, você pode tomar à vontade. Cerveja gospel. Já tem, até criar aí o motel gospel. Motel gospel. Olha aí como é que estão as coisas. Pastor, não, irmão, busca aí. Já tem festa junina gospel. Carnaval gospel para os crentes. Você não vê umas igrejas aí caindo na folia, na gandaia? Por quê? É o carnaval gospel. Agora deixa eu perguntar para a irmã Ruth aí, bem veterana. Só já viu isso na sua vida, irmã? Lá no princípio do evangelho? Aí, veterana. Não existia esse negócio, meu irmão. Olha aí as inovações. Olha aí o evangelho do carro novo. Estão falando por aí até de inferno gospel. O sofrimento lá é um pouco light, tá? Viu, guerreiro? O sofrimento lá é light, porque o inferno é gospel. Só vai crente para... É gospel. O sofrimento lá é light. Misericórdia, irmão. O inferno é onde tem fogo e enxofre. A Bíblia diz que quem for para lá, irmão, será atormentado dia e noite. Nada de inferno gospel. Mas não estão pregando por aí? Então é tudo gospel hoje, é o mundo gospel, é a música gospel, é o show gospel, é festival gospel, olha, tem até humor gospel. Está tendo por aí, né, irmão? Os caras pegam piadinha de evangélicos, do evangelho de Cristo, da Bíblia, e começam a fazer humor gospel. E os crentes dão risada, ao invés de fazer como está escrito lá em Tiago. Tá? Capítulo 4, a partir do verso 6, 7, 8. Olha, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza. Se humilhai perante o Senhor e Ele te exaltará. É para fazer isso. Mas agora, humor gospel. E os caras estão criando piadinhas, algumas até imorais, em cima da palavra. Tem show, irmão. Tem um cantor, tem um tal de Jonathan, que tem agendas, cara,
para todo o Brasil, até no exterior. Sabe o que é isso, irmão? Em cima das piadinhas gospel. É piadinha de pastor, é piadinha de pastora, e disso e daquilo. Tudo em cima de coisas da Bíblia. Tudo em cima de coisas da Bíblia. Então, humor gospel. Ah, que bonito, né, o nome, humor gospel. A gente pode ir, porque é gospel, é evangélico, é evangélico. Vamos, irmão, vamos. Cadê o nosso grupo de adoradores? Venha para cá, vou terminar. Irmão, eu estou com saudade daquele tempo que os crentes carregavam a arca nos ombros. Eu estou com saudades daquele tempo que a oração funcionava, que a gente ensaiava 2 dias inteiro para cantar um louvor na igreja debaixo da unção. Não era, irmão, é para Jesus, eu não ensaiei, mas eu vou cantar. Não tinha nada disso não. O camarada ensaiava 2 dias inteiro para cantar um louvor na igreja. O pregador, o pastor, debruçava em cima da Bíblia, orava, jejuava, pedia. Às vezes eu vou preparar uma mensagem, eu fico o dia todo lendo, orando, pedindo graça para Deus. E hoje as pessoas vão lá na internet, no Google, pesquisa, já escolhe uma mensagem pronta e traz para a igreja. As coisas estão assim hoje, irmão. Mas eu tenho saudade daquele tempo antigo, que a mensagem era preparada no joelho, Carlos, que o grupo de jovens orava, e quando eles iam cantar, o grupo de louvor, quando ia cantar, a glória de Deus tomava conta da igreja. A gente não sabia, Vera, cantar bonito, não tinha louvores bonitos como nós temos hoje. Tinha o louvor da harpa cristã, número 15, o hino internacional do crente. Oh, com cego eu andei, perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. Tinha o hino 171 da harpa cristã. Era um pecador, andava sem Jesus. Tinha o hino da harpa cristã, o 169. Eu andava longe de Jesus. Só que quando a gente cantava esses louvores, a glória de Deus tomava conta da igreja. Jesus curava, Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus salvava vidas. Fica em pé. Antigamente, a igreja orava, e num culto como este, Deus batizava crentes com o Espírito Santo. A presença de Deus era real no meio dos crentes. Os crentes adentravam no culto. Eu fui porteiro da igreja, irmão. Eles adentravam no culto falando em línguas estranhas, porque passaram o domingo inteiro orando, e quando chegava no culto, a glória de Deus que já estava lá, chegava com eles. A irmã estava lá lavando roupa no tanque, com a barriga toda molhada. Eu cansei de ver isso. Eu e a Ruth fazendo visita, e a irmã falando em línguas estranhas e dizendo: Senhor, assim como eu estou tirando a sujeira dessa roupa, tira toda a sujeira do pecado da minha vida, me lava com o teu sangue. Era assim. Mas hoje, infelizmente, o evangelho do carro novo, o evangelho da facilidade, que Deus nunca permitiu. Você lembra quando Deus foi tirar o seu povo lá do Egito? Qual foi a intenção de Deus? Ele diz: não, eu não vou levar esse povo pelo caminho dos filisteus,
porque em 2, 3 dias eles podem chegar lá, mas eles vão encontrar barreira. Eu vou fazer eles caminharem pelo deserto. E eles caminharam 40 anos. Gente, é muito tempo. Uma caminhada que eles poderiam fazer numa semana. Deus falou, está escrito: eu não vou levar eles para o caminho mais fácil, da facilidade. Mas hoje nós queremos os caminhos mais fáceis. Só que os caminhos fáceis, sem oração, sem jejum, sem consagração, não vai te levar aonde Deus quer que você chegue. É você que escolhe. Quero o evangelho do carro novo, como Davi aprendeu a lição. Depois Davi foi buscar a arca lá na casa de Obed-edom. Lê a continuação da história para você ver. Ele fez de uma maneira correta. Ele fez de uma maneira correta. Ele usou os levitas com as varas nos ombros para levar a arca do Senhor. Nós vamos orar nesta noite, mas antes de orarmos, nós vamos cantar o louvor para Deus. Eu não sei qual louvor que eles escolheram aqui. Pastor, eu quero me achegar mais a Deus.